Se fosse possível resumir a psicologia em uma frase, seria o fato de que não é possível extrair conclusões dos fatos. E a frase do filósofo alemão Nietzsche define exatamente o que é a psicologia, quando ele diz que não existem fatos, existem interpretações. É evidente que nos fatos esses significados se revelam, porque o mundo é colocado como Schopenhauer, outro filósofo alemão, escreveu, o mundo é como a vontade de representação. O mundo, os objetos são representações de conteúdos inconscientes projetados constantemente. Aí vale a máxima do Jung, né, o psiquiatra suíço, quando ele diz que todo conteúdo consciente é projetado. Ânima, ânimos, sombra, não importa, esses conteúdos são projetados e o paciente nada sabe sobre isso. O paciente não sabe nem o que faz, não sabe nem o que fala, que é o que Lacan coloca como discurso pleno, discurso vazio. Discurso vazio, a gente define discurso vazio quando existem a questão de linguística, né? O significado, significante, significante e significado, quando a ideia que o paciente expressa através de um significado não condiz. É como se ele dissesse maçã, a palavra maçã representa a fruta, mas ele fala outra palavra que representa a fruta. Enfim, existe aí um quiasma, né? um cruzamento de um significante, a ideia que o paciente está colocando é absolutamente sem conteúdo, né? Não existe consciência do que é falado. Então, por exemplo, na questão da neurose obsessiva, a palavra, a compulsão alimentar, vamos dar um exemplo, a palavra chocolate ela é proibida, ela é contraditória, então ela é substituída por giló. Quando o paciente fala giló, na verdade ele quer dizer chocolate. Então, quanto mais giló o paciente come, mais ele quer comer, justamente porque o giló não é o chocolate. Então, existe aí uma substituição. É justamente porque a compulsão se transforma quando uma ideia é substituída por outra. Uma ideia contraditória, incompatível, por isso ela foi rechaçada. Ela é substituída, cristalizada pela repetição, transferência. A transferência e a repetição vai atualizando o sintoma e a compulsão. Então, exatamente essa é a ideia entre o que significa o discurso pleno e o discurso vazio. Então, em outro aspecto, já no aspecto do tratamento clínico, na psicologia, o colecionador, o psicólogo que coleciona fatos, era muito interessante na psiquiatria, observei muito isso. Os psicólogos relatam fatos e descrevem fatos, e não é nada extraído dos fatos, não existe um significado por trás dos fatos relatados. Então, é uma coleção de fatos. A psicologia ali era resumida como um álbum, né? um álbum onde você tem ali uma sequência de eventos, mas não é extraído absolutamente nada. Então, quando Rembrandt pinta esse quadro, Betsabá, em referência a fato, né, um relato da Bíblia, referência ao Davi, o rei Davi, em que existe uma referência entre o Davi e o rei, existe a mulher e o marido que era um soldado do rei. Na verdade, são
elementos que significam outras coisas. O fato não ocorreu, na verdade. É assim que alguns teólogos colocam. São ideias, são metáforas e parábolas que significam ideias e conceitos que nada dizem a respeito aos relatos bíblicos. Então, essa cicatriz no seio, pintado pelo Rembrandt, que chamou a atenção de alguns médicos italianos, uma referência como se fosse ali um câncer de mama. E curiosamente, essa modelo faleceu alguns meses depois que o Rembrandt fez a pintura, mas existe ali um significado. Um significado sempre em referência a esses conteúdos inconscientes, coisa que não é feito, né? A relação entre pessoas é o que permanece nesse nível, a análise permanece nesse nível medíocre, né? de referências pessoais, quando na verdade não existe um relacionamento, existe, como Heidegger coloca, o filósofo alemão, todo relacionamento é um relacionamento de si consigo mesmo. Então, o foco, quando é feito um trabalho de análise, é justamente fazer essa referência, esse retorno, né, do paciente a si mesmo, para que ele estabeleça aí uma via de comunicação com o próprio corpo, com o próprio conteúdo inconsciente reprimido. Então, só uma correção ali, tá? A referência foram 9 anos, né, após a conclusão do quadro. Então, o que chama atenção aqui é a referência entre a mulher e esses dois lados, né? E o que significa essa referência entre esses dois aspectos? Que na verdade não são duas pessoas, são dois conceitos, dois conteúdos, duas pulsões contraditórias, antagônicas, e a divisão que ocorre entre um e outro. Esse seria o baluarte, né, o ponto heurístico, né, o fundamento de uma análise, senão vira absolutamente projeções subjetivas, o que não tem fundamento nenhum. Melanie Klein, uma psicanalista austríaca, chegava a definir essa questão do seio, o seio bom, o seio ruim, em referência às projeções que o bebê fazia em relação ao corpo da mãe, né? Então é interessante perceber o significado que é dado a um objeto e ao outro, né? A representação que esses objetos acabam adquirindo em relação às projeções. Sempre, mesmo de um bebê de poucos meses, esses conteúdos sempre aparecem entre a pulsão eros, a pulsão de conexões, né, afetivas, e a pulsão thanatos, a pulsão da cisão, da ruptura, sempre presente de forma como houvesse uma fusão entre essas duas pulsões, e fica difícil um pouco discernir, perceber uma da outra. Então, só para ilustrar, ter visualizar de uma forma mais holística, né, esse mecanismo, para entender o que ocorre e o que os fatos significam, a relação entre o corpo, né, que o corpo é o inconsciente é o corpo, assim como a alma é o corpo. A alma, que Freud chamava de Seele em alemão, que era definido como uma coisa no corpo, o próprio corpo. E nesses dois
exemplos, é importante perceber a forma como o relacionamento se dá quando a pessoa está em contato com o próprio corpo. Existe uma forma de relacionamento quando a pessoa está alienada, ali está como self. Nesse psiquiatra inglês, o Lang, coloca de uma forma muito simples, né? Quando o self está alienado, ele percebe, a pessoa percebe o seu self no outro, no corpo do outro. E à esquerda coincide ali a explicação de um apócrifo, né, de São Tomé, em relação a eu, você, quando coloca Deus ali, seria o self na terminologia técnica da psicanálise, substitui um termo por outro, mas é a mesma coisa. Então existem essas duas formas interessantes, e é interessante, mais importante ainda, é ter essa visão, essa percepção, para entender o sintoma. Então, com aquele esquema, fica mais claro entender essa questão na Bíblia, quando tem essa coisa, essa metáfora da cura de um cego, quando o cego é curado quando ele percebe as pessoas como árvores que andam, né? Caminho, Descartes já colocava, René Descartes, francês, caminho entre pessoas como quem caminha entre animais e plantas. É justamente o significado de que, se você se percebe no próprio corpo, você consegue ter a percepção do outro como outra pessoa. E isso é empatia. Na verdade, empatia é perceber a outra pessoa como outra pessoa, o que não ocorre com o narcisismo e a psicopatia. Aqui é mais uma referência para dizer a mesma coisa, em relação à percepção, mais ainda o contato com o próprio corpo, o que faz a diferença entre a saúde e doença. Aqui o médico alemão Grodeck, George Grodeck, predecessor, ele criou, né, na verdade, algumas terminologias que Freud usou depois. A palavra id, que significa isso, é o criador da medicina psicossomática. E é interessante quando esse médico coloca como fundamento o corpo e o fator do inconsciente como o fundamento e determinante da criação de sintomas, da doença. E mais ainda como o aspecto biológico é alterado de acordo com essa pulsão, a pulsão inconsciente, a pulsão do id. Então aqui alguns exemplos como o Grodeck define essa relação do fator do id determinando a criação de sintomas. No caso de um resfriado, por exemplo, na psicossomática, a causa seria justamente esse fator inconsciente que recorre ao ambiente para criar o sintoma, no caso o resfriado. Aqui é o que eu falei agora há pouco, a criação da palavra isso, id, em latim, né, em referência a esse fator absolutamente metafísico, né, que seria a parte emocional. Aliás, o próprio Freud chamava a psicanálise de metapsicologia, que era uma homenagem à metafísica, que a questão hoje é colocado como, na neurociência, como a questão do campo, né, a eletricidade campo, matéria e campo, o campo que determina a matéria, enfim. Aqui Grodeck faz uma crítica em relação a essa divisão psíquico e somático, né, a diferença entre tratar um aspecto psicológico e um aspecto físico, quando na verdade é necessário reintegrar esses dois aspectos.
Aqui é interessante o aspecto da infância em relação à prisão de ventre, diarreia, o significado que isso, que esses sintomas apresentam. É muito interessante porque quando a criança não consegue verbalizar, mas expressar de alguma forma esses conteúdos, a tendência é reter, no caso da prisão de ventre, ou colocar para fora como forma de punição. Aqui coincide o que é dito pelo biólogo americano Bruce Lipton, que nós já temos micróbios, bactérias e vírus. Nós não contraímos a doença, nós já temos a doença. Aí é uma questão do sistema imunológico. E aqui o Grodeck coloca justamente como o ID, né, esse fator inconsciente que retira do ambiente esses micróbios e bactérias, enfim, para criar o sintoma. Mas não é algo mecânico, né, como se viesse um fator externo, exógeno, mas endógeno é um fator que acontece dentro e é determinado justamente como funciona, a forma como o indivíduo se relaciona com esses fatores inconscientes. E aqui o Grodeck coloca o aspecto físico determinado também pelo isso, né? o id, que é o inconsciente, e o Grodeck coloca esse inconsciente de uma forma mais global. Freud depois divide entre ego, né, inconsciente, o id, inconsciente, são dois aspectos para discernir, né, diferenciar, distinguir melhor uma coisa da outra. O Grodeck coloca tudo mais ou menos ali da mesma forma, unificando esses dois aspectos. E aqui numa frase fica definida bem esse conceito, quando ele escreve ali que a doença não vem de fora, né, não é um inimigo, mas sim uma criação do organismo, do isso. E a frase clássica ali da psicossomática, né, que ficar doente tem que ter um sentido. Não é algo meramente ao acaso, mas é a forma como o corpo cria, né, a criação do sintoma como forma de expressão do próprio corpo em relação a esses conteúdos inconscientes. E aqui é uma referência à oncologia, que eu vou recolher, criar um material mais específico em relação a esse assunto.